Fala galera, Thiago por aqui, estamos aqui no canal Voz do Brasil, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Galera, pergunta, tá de esquerda, tá de direita, o que que tu é? Galera, não sou nem de esquerda e nem de direita. Quando tu levanta uma bandeira, você tá levantando a bandeira em si, tá assim, e a bandeira tá preocupada com o quê? Tá preocupada com eles, tá preocupada com o povo, não tá preocupada com quem ele vai ajudar, não, tá preocupado com aquela organização, beleza? Seja esquerda, seja direita, seja centro, o que for, tá ok? Tá concentrado para fazer aquela bandeira, beleza? Então a gente tem que aprender o seguinte, pensar com a própria cabeça, entendeu? É só a gente olhar, olha aí, esses políticos são tudo velha guarda, vê se mudou alguma coisa e entra 10, entra 15, entra 20 anos de poder e ninguém muda nada. Ninguém mudou nada até agora. Não foi com o PT, não foi com o PL, não foi com o PSDB, não foi com o PSOL, não foi com nada. Até hoje não mudaram. Então, se a receita, a gente continua fazendo a mesma receita continua dando errado, a gente tem que pensar o quê? No futuro. A gente tem que pensar em novas criaturas, entendeu? Porque tu pode pegar tanto da esquerda como da direita, puxa a ficha, todos eles têm ficha suja. Tirando esse pessoalzinho novo que entrou agora, Nicolas, Pavanato, Guto, essa juventude que está entrando agora, que não tem rabo amarrado, entendeu? Nós temos que olhar para esse tipo de pessoas, de pessoas. Por quê? Porque a gente tem que ver o seguinte, quem está do lado do povo? Tá? Eu não estou do lado da esquerda nem do lado da direita, eu estou do meu lado. O lado que vai abaixar os juros, o lado que vai abaixar o preço das coisas, o lado que vai começar a deixar dinheiro no meu bolso. Não adianta a gente se mata a trabalhar para pagar só juros, juros. Ultimamente nós estamos trabalhando 8 meses para o governo e o restante dos meses é para pagar as contas e o que que sobra. Olha o salário mínimo como é que tá, entendeu? Como é que a pessoa consegue viver com isso? Então entrou direita, entrou esquerda, só que a gente tem que ter um pouco de consciência, beleza? Eu não tô aqui levantando bandeira nenhuma, mas a gente tem que ter um pouquinho de consciência. Essas pessoas que se falam da esquerda ficaram quantos anos no poder? Melhorou alguma coisa? Não. Da direita entrou, que se denomina da direita, entrou, resolveu alguma coisa? Também não. Melhorou, mas não resolveu. Melhorou bastante, entendeu? Porque não vamos ser hipócritas, entendeu? Não vamos ser hipócritas. É só a gente pegar e olhar pro passado, entendeu? Se olhar o cenário que a gente estava, no momento que a gente estava, uma mãe solteira estava ganhando 1.200. Não era pessoas surtidas que iam ganhar, não. Todos estavam ganhando R$ 600. Todos. Aqueles que estavam necessitados estavam ganhando. E hoje estão ganhando quantos? Antes era 600, hoje é 280. E a mãe solo está ganhando quantos? Bem menos do que ganhava. Hoje ela não tira nem 1.200. Eu sei disso, eu vi com meus próprios olhos. Eu conheci pessoas que receberam isso na pandemia. Então, é só a gente pegar e olhar. Então aqui eu não estou levantando bandeira, beleza? Eu estou aqui para ver qual foi o lado do povo que melhorou. A gasolina estava baixa, o preço dos alimentos estavam baixo. Então naquele momento estava resolvendo o problema, beleza? Também não vou ser hipócrita e dizer que o governo da esquerda lá no começo não fez alguma coisa. Fez sim. Muita gente conseguiu essa casa própria, muita gente conseguiu financiamento, muita gente conseguiu fazer os seus estudos, muita gente conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu. A gente não pode ser hipócrita, mas como é que ficou o Brasil depois disso? Então a gente tem que parar, analisar e raciocinar e não ir como piolho pela cabeça dos outros. Quando a gente concentra o poder na mão de uma única só pessoa, vira um regime, tanto direita como esquerda. É só a gente olhar para o passado, aqueles que se falavam de direita, que concentraram, que ganharam o poder na mão, o que que fizeram? O de esquerda que se falava de esquerda, que ganharam o poder, se concentraram na mão, o que que aconteceu? Então é história isso. Então o poder não pode ser concentrado na mão de uma única só pessoa, beleza? Tem esse poder. O povo tem esse poder. Então o povo é milhões e milhões de pessoas, não é uma única só pessoa. Então a gente tem que parar para analisar e ver, independentemente se é de esquerda ou é de direita ou é de centro, o que seja. A gente não pode tomar partido, a gente tem que ser o partido beleza? Botar uma pessoa lá que seja representação, a gente consiga ir lá e cobrar. Tá muito alto isso, sem ser calado, sem ser diminuído e sem ter medo de falar, de se expressar, entendeu? Porque se não fosse nós, o povo, eles não estariam lá. Então a gente tem que botar a mão na cabeça e ver isso. Se a velha guarda não tá dando jeito, se a velha guarda ficou anos e anos no poder e não conseguiu resolver, tá na hora de a gente olhar pro futuro, olhar para uma pessoa que não seja nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, que seja a favor do povo. Então fique só, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Se concorda ou se não concorda, comente aqui embaixo. Fala o que tu não concorda.
Eu quero saber, beleza? Eu quero saber. É um diálogo aqui, é um canal pra gente conversar, pra gente falar as nossas ideias, mas sempre com respeito, sempre com educação. Não precisa ser xingamento, não precisa xingar ninguém, tá? Mas pode deixar aqui a sua ideia, beleza? Um abração e até o próximo vídeo.